Olá pessoal, sejam bem-vindos ao De Pai para Pais de Autistas. Quero agradecer a todos que assistiram o primeiro vídeo do canal, onde eu contei um pouquinho da minha história, um pouquinho da hipótese diagnóstica do TEA. Hoje eu vim falar para vocês sobre as mudanças. Esse é o título deste vídeo e ele vai servir para que eu conte um pouquinho para vocês de como era o Henrico antes e como é o Henrico hoje, né? A partir do momento que a gente descobriu o TEA, né, a hipótese diagnóstica do TEA, o Henrico sempre foi uma criança super feliz, brincalhona, porém ele tinha as manias dele, né, as condições que nós até então não sabíamos o que era, de movimentos repetitivos, de organização de brinquedos enfileirados, de ficar correndo de um lado para o outro sem parar com um ponto de olhar fixo, né? Ele parava o olho e seguia, mas o olho não saía do lugar, na visão dele, o ponto focal dele não saía do lugar. Dentro de uma série de outras questões, né? Ele não ouvia quando nós chamávamos o nome dele, até que a princípio a gente achou que era porque falávamos muito filho, 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 né? E aí a gente chamava Henrico, 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 e ele também não ouvia, né? A gente chamava 10 vezes, 20 vezes, às vezes para ele olhar uma vez, duas vezes pra gente, mas também não era um olhar que ficava fixo, né? Ele não tinha muito contato físico com a gente. Ele não era uma criança de abraçar, de querer beijar, de demonstrar afeto, né? Acho que ele não tinha ainda, não sabia como eram essas emoções, eu não tinha controle de como eram essas emoções. E tudo isso depois que a gente teve a hipótese diagnóstica, a gente olhou para trás e começou a observar tudo isso, né? A gente teve um olhar mais, vamos dizer, clínico, de como ele era antes da hipótese diagnóstica. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero deixar bem claro para todos os pais, mães também, familiares, que a partir do momento que a gente inicia um tratamento, que a gente tem o conhecimento da informação, que a gente pode começar a buscar o entendimento, o mundo inteiro se abre para a gente, um número enorme de possibilidades a gente vê que se abrem. Após a hipótese diagnóstica, a gente iniciou 4 tratamentos simultâneos com o Henrico, né? Hoje o Henrico tem acompanhamento com a psiquiatra, ele tem acompanhamento com a psicoterapeuta, desculpa, tem também o tratamento com a fonoaudióloga e com a terapeuta ocupacional. E vai começar na próxima semana também já a físio. Esses tratamentos todos, eles se conversam, eles se complementam. E falando deles, agora eu vou falar sobre as reais mudanças no comportamento do Henrico. Quando a psiquiatra, no primeiro atendimento dele, o Henrico tá aqui, tá, gente? Tá brincando aqui do lado. Enfim, quando a psiquiatra passou para ele a medicação, a princípio nós como pais até ficamos preocupados porque a gente nunca pensou em ter que dar uma medicação de uso contínuo para ele, né? Até uma coisa que a gente era um tanto arredio de não querer dar, mas conversando com ela, ela nos mostrou o quão benéfico seria. E aí a medicação que ele está é o Neoleptil, que é um medicamento que atua diretamente no sistema nervoso, né, no controle do sistema nervoso. E a partir do momento onde a gente iniciou a medicação, antes mesmo até das demais terapias, a gente já notou uma mudança enorme no Henrico. O Henrico, ele via muita coisa ao mesmo tempo, mas não conseguia focar o seu olhar em nada, não conseguia parar e manter o foco em determinada coisa.
partir do momento que a gente começou com a medicação, claro que toda medicação ela demanda um certo tempo para que ela comece a fazer efeito. Mas essa medicação foi super rápida, acho que em questão de 2 a 3 dias a gente já começou a notar algumas mudanças. Né? O Henrico já começou a prestar mais atenção nos desenhos. Quando nós começamos a chamá-lo pelo nome, já não precisávamos mais falar 10 vezes para que ele ouvisse uma, ele já começou a ouvir um pouco mais rápido, então falávamos 3, 4 vezes, né? E com isso a gente foi notando as mudanças, né? Quando iniciamos o tratamento com o fono, com a psicoterapeuta, essas mudanças ficaram ainda mais claras, né? Ficaram ainda mais visíveis, porque elas começaram a mostrar para ele e até para a gente, pais, como era a nova forma de comunicação com ele, né? Como deveríamos falar com ele, como deveríamos apresentar as coisas para ele. Isso tudo foi nos ajudando muito. Hoje, por exemplo, para vocês terem uma noção, ao final de cada sessão que o Henrico tem de fonoaudiólogo, de psicoterapia ou de terapia ocupacional, a gente sempre conversa com os médicos, né? Eles nos passam aquilo que foi trabalhado na sessão, nos falam como está a evolução dele, nos falam como está o aprendizado cognitivo dele. Isso pra gente é excelente, é enriquecedor e ao mesmo tempo hiper mega animador, porque a gente tem ouvido coisas maravilhosas, de que todo o aprendizado cognitivo dele tá intacto, ele não tem nenhum tipo de falha para o desenvolvimento. Então isso nos faz crer, e elas também nos ajudam a isso, de que após os tratamentos, né, a continuidade dos tratamentos, ele vai ter uma vida normal, claro que com algumas limitações provenientes do TEA, mas que ele não vai ter dificuldade nenhuma para encontrar caminhos alternativos para que ele siga uma vida normal, tenha uma vida normal, se case, se relacione, enfim, tudo mais. Uma das mudanças também, falando nisso, sobre relacionamento, é que, por exemplo, o Henrico era uma criança que ele não ia no colo de ninguém, ele não... As pessoas chegavam perto, ele agarrava a minha esposa, me agarrava, enfim, tentava se esconder no peito, porque ele mamou até 1 ano e 9 meses, então o peito acabou se tornando um tanto que esconderijo para ele. E aí, depois do início do tratamento, hoje ele abraça até a perna do nosso vizinho. É uma brincadeira, mas é verdade. Ele vai hoje no colo de outras pessoas, ele não tem problema algum para se relacionar. Claro que tudo tem a sua maneira. Os principais relacionamentos que ele tem hoje são com os terapeutas, mas ele nunca teve comportamento agressivo, e ele hoje se relaciona com crianças no parquinho, e o nosso maior medo às vezes é a agressão que outras crianças possam fazer com ele, do que a dele para outros em si, né? Então é muito importante deixar isso claro, que assim, não é porque é autista que a criança é agressiva, que não é porque ele tem o trânsito, ele faz parte do espectro, que ele é uma criança que não socializa, que ele é uma criança que não sorria, que ele é uma criança que não brinque. Ele brinca da maneira dele, ele sorri à maneira dele, quando ele quer, para quem ele quer. E cabe a nós, como pais, identificarmos todos esses pontos, sejam eles positivos ou negativos, e trabalhá-los para melhorar ainda mais, transformar os negativos para positivo, os positivos para mais positivos ainda, e fazer com que ele tenha uma vida plena, feliz, saudável, e que ele possa ter todas as oportunidades que o mundo pode oferecer para ele. Então eu só queria passar um pouquinho disso para vocês. Eu fiz um vídeo, e aliás, quem fez o vídeo foi a Karina, que é a fonoaudióloga dele ontem, onde ele fez uma parte do tratamento de fonoaudiólogo ontem na rede, né? Essa rede ela simula como se fosse o útero da mãe, ela faz com que ele tenha algumas sensações
perceptíveis de equilíbrio, para reabilitação vestibular, que é muito importante para que ele possa se desenvolver ainda melhor na questão de equilíbrio, na questão de controle e foco. Então isso é muito importante. Quero agradecer também a Karina pelas explicações que ela tem nos dado, enfim, a todos os profissionais que têm nos acompanhado, e dizer que, gente, as mudanças elas não ocorrem para ele, tá? Para a criança que tem um transtorno, as mudanças não ocorrem para eles. As mudanças ocorrem para nós, pais, que temos que aprender como nos comunicar de maneira efetiva, de maneira afetiva, amorosa com os nossos filhos. Porque ele não mudou. Ele continua sendo meu filho, ele continua sendo uma criança, ele continua brincando, ele continua querendo descobrir o mundo, porém é a maneira dele. E como todo mundo sabe, ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. E para as crianças do espectro autistas também, eles não são iguais a ninguém. Não existe autista igual a outro autista. Não existe criança igual a outra criança. Não existem sintomas iguais de um com o outro. Podem ser sintomas parecidos, podem ter algumas similaridades, podem, mas jamais comparem como o autismo que um tem, o outro vai ter igual. Não, mas isso é assunto para um próximo vídeo. A gente vai falar muito mais. Quero agradecer a todos vocês, gratidão e até a próxima.